Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos, pelo horário de Brasília. Daniela Paris. Bom dia, Kleber Werneck, bom dia a você que nos assiste. A partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. Câmara vota hoje a PEC dos benefícios, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria voucher de R$1.000 para os caminhoneiros. Incêndio no centro de São Paulo já dura mais de 30 horas. Bombeiros ainda não têm previsão de término do trabalho. Médico anestesista que foi preso em flagrante é suspeito de ter estuprado mais 2 mulheres no mesmo dia. E você vai ver também as primeiras imagens coloridas do supertelescópio James Webb, tudo isso a partir de agora. Deputados e senadores retomam nesta manhã a sessão em que seria votada a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2023. Por falta de acordo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu nesta segunda-feira a sessão do Congresso. A LDO estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. O texto foi aprovado em comissão mista de orçamento no fim de junho e deve ser analisado em uma sessão conjunta. A votação do projeto é necessária para que o Congresso possa, então, entrar no recesso parlamentar. E olha, ainda falando do Congresso, a Câmara dos Deputados vota hoje a PEC social, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria outros benefícios. A oposição se mobiliza para barrar o projeto, mas o governo conta com a maioria no plenário. O texto prevê 4 principais benefícios: o aumento no valor do Auxílio Brasil, que passará de R$400 para R$600, a criação de um voucher mensal de R$1.000 para os caminhoneiros e outro para os taxistas e o reajuste do auxílio gás. A proposta de emenda constitucional será votada no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. A matéria chegou a ser submetida à votação na última quinta-feira, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, encerrou a sessão devido à falta de parlamentares suficientes. A votação de uma PEC exige quórum alto para aprovação. São necessários pelo menos 308 deputados a favor. E para ser aprovada, a PEC ainda decreta estado de emergência por causa do aumento dos preços do petróleo e dos combustíveis. Isso porque essas despesas serão supridas por um crédito extraordinário, que não estava previsto no orçamento, o que é proibido em ano eleitoral, exceto em casos de emergência. E a oposição se mobiliza para tirar esse termo do texto e inviabilizar a votação. A alegação dos oposicionistas é que a economia é sempre imprevisível, mas o governo conta com a maioria no plenário e as chances do projeto não ser aprovado são consideradas remotas. E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer uma revisão dos reajustes nas contas de luz autorizados para 14 distribuidoras de energia. O objetivo no cálculo é considerar a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores no passado. A devolução dos tributos pagos a mais nas contas de luz pelos consumidores da ANEEL foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. A intenção é reduzir os valores. Até maio, os reajustes aprovados pela Agência de Energia estavam em média em 18%. Em alguns casos, chegaram a quase 24% para consumidores residenciais. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores também obrigou a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários anuais das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão extraordinária no caso daquelas que já passaram pelo aumento. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. O tributo extra deve ser abatido dos reajustes tarifários em benefício do consumidor. Com a lei, a agência ganha segurança jurídica para aplicar esses descontos na tarifa. Olha, e após o episódio do policial que atirou no tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a polarização política no Brasil não é diferente de outros países. E ele acredita que o processo eleitoral vai acontecer sem grandes turbulências em outubro. Vamos conferir o que ele falou.
A declaração vem 2 dias após o assassinato de um militante do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A polarização no Brasil não é diferente de outros países. E nós aqui no Brasil temos não só buscado medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social de respeito aos contrários. Questionado sobre uma eventual edição brasileira da invasão ao Capitólio americano, no dia em que o Congresso certificava a vitória eleitoral de Joe Biden, Aras disse não acreditar na possibilidade. O Brasil, o brasileiro, pelo menos nos últimos 50 anos, não conhece esse tipo de reação. E eu tenho defendido que quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. O que eu não posso impedir, e isso importa para nós todos, é ignorar que a retórica política não se confunde com o discurso jurídico. E a polícia apura se o anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de uma paciente que estava em trabalho de parto, cometeu o mesmo crime contra outras 2 grávidas e no mesmo dia. O caso aconteceu no Hospital da Mulher de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. O acusado foi conduzido para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. A defesa do anestesista disse que aguarda o acesso à íntegra dos depoimentos para então se manifestar. A prisão aconteceu depois que funcionários do hospital filmaram o anestesista abusando sexualmente da vítima. A equipe médica já vinha desconfiando da postura de Giovanni durante os procedimentos cirúrgicos, principalmente pela quantidade de sedativos aplicados por ele. Então, decidiram preparar uma sala em que pudessem gravar com uma câmera escondida a ação do médico. Nas imagens, a paciente aparece deitada na maca, inconsciente, enquanto Bezerra está em pé próximo à sua cabeça e, em um determinado momento, começa o abuso. A prisão foi realizada pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. O senhor quer falar alguma coisa comigo aqui? Eu queria entender o que a gente saber o que estava acontecendo. Então, deixa eu falar. Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, sobre a prisão em flagrante. Nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado, e a princípio por crime de estupro. Estupro. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar agora a delegacia. A prisão em flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato. Há um vídeo. Então, há provas. Não, claro, senão não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma, tá? Então vamos lá. Após a divulgação do caso, uma segunda mulher se apresentou à polícia, declarando também ter sido vítima de estupro pelo médico 5 dias atrás. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu um processo para expulsar Giovanni Bezerra do quadro. Já a direção do hospital informou que abriu uma sindicância interna para investigar o caso e tomar medidas administrativas. O suspeito foi indiciado por crime de estupro contra vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. A audiência de custódia do médico está marcada para esta terça-feira, na parte da tarde. E olha, depois de mais de 30 horas, o fogo segue no último andar do prédio, que fica no centro de São Paulo. As chamas começaram na noite de domingo em um edifício e já se alastram para outras edificações. Vamos ver nessa reportagem. Nesta manhã, os bombeiros ainda seguiam trabalhando para conter um incêndio em um prédio de 10 andares na rua Comendador Abdo Chaim, número 80, no centro de São Paulo.
O fogo teve início no domingo, às 9 horas da noite, no edifício e se alastrou para outros 3 imóveis na região da rua 25 de março. Nesta terça, o trabalho dos brigadistas ficou concentrado no último andar do prédio e em pequenos focos que reapareceram, como na loja de materiais para festas, que ficou completamente destruída. O local tinha muito plástico, madeira e material que pega fogo com facilidade. Por conta do avanço dos trabalhos e da redução dos riscos, algumas ruas do entorno foram liberadas para o funcionamento do comércio. Mais de 40 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam no incêndio com o apoio de 19 veículos de suporte. Segundo uma testemunha, afirmou a polícia, o fogo começou no 3º andar do prédio de 10 andares, onde as salas eram utilizadas pelas lojas da 25 de março como depósito. Os bombeiros afirmam que esse prédio não corre risco de desabar, mas que a Defesa Civil foi acionada e faz a avaliação de todos os imóveis afetados. O prédio onde o fogo começou não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é obrigatório. O documento atesta que um prédio segue as normas de segurança e tem os equipamentos de proteção e combate a incêndios, como alarmes, extintores, hidrantes e saídas de emergência. Olha, e a situação ainda está complicada por lá, tanto que os bombeiros afirmaram que não há previsão para o encerramento dos trabalhos. O assunto agora é o coronavírus. A média móvel de casos de Covid está estável há 4 dias. Em 24 horas foram confirmados 44.043 novos diagnósticos. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 148 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 673.758 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 44.043 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 32.940.507 diagnósticos confirmados. Com tendência de alta e variação de 26% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 246 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 57.798 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de 8% em relação a 2 semanas. Segundo o Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes. E a gente continua falando de pandemia, só que agora nós vamos falar de vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 459.647.000 doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,18% dos brasileiros. Já a segunda dose em 79,44% das pessoas. E a primeira dose de reforço em 51,86% da população. 40% das crianças tomaram a segunda dose de vacina contra a Covid-19. E veja a seguir, novo primeiro-ministro britânico será anunciado no dia 2 de setembro. E você vai ver também as primeiras imagens do telescópio mais potente da história. Nós voltamos daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e vamos de destaque internacional. O novo primeiro-ministro britânico, que vai substituir Boris Johnson, será conhecido daqui a 2 meses. O anúncio foi feito pelo Partido Conservador. O novo primeiro-ministro do Reino Unido já tem data para ser conhecido. Nesta segunda-feira, o Partido Conservador, majoritário na Câmara dos Comuns, anunciou que o escolhido para liderar a legenda e o país vai ser apresentado em 5 de setembro. A comissão parlamentar responsável pela organização da votação informou que o prazo de apresentação de candidaturas à liderança do partido vai ser aberto e fechado nesta terça.
No domingo à noite, a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, juntou-se à lista dos candidatos, que inclui o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak e o ex-ministro da Saúde, Said Javid. Entre os 11 candidatos para suceder ao atual primeiro-ministro, também estão a secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, e o novo ministro das Finanças, Nadine Zahawi. Em uma tentativa de acelerar o processo, os candidatos necessitam do apoio de pelo menos 20 deputados entre os 358 que o partido tem na Câmara dos Comuns para entrar na disputa, e os que não conseguirem ao menos 30 deputados na primeira votação serão eliminados. Votações eliminatórias estão marcadas para as próximas quarta e quinta-feira, deixando apenas 2 finalistas quando o recesso parlamentar começar em 22 de julho. Um debate entre os finalistas deve acontecer em 18 de julho e os dois vão ter algumas semanas para fazer campanha. Na semana passada, Johnson renunciou e deixou claro que não tentaria implementar novas políticas nem fazer grandes mudanças. As principais decisões orçamentárias vão ficar a cargo do próximo primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as armas de fogo estão transformando os bairros americanos em campos de extermínio e se comprometeu a proibir alguns armamentos. O presidente americano Joe Biden promoveu nesta segunda-feira uma cerimônia para celebrar a nova lei de controle de armas promulgada em 25 de junho. O democrata citou os recentes tiroteios que deixaram 19 crianças e 2 professores mortos em uma escola no Texas, 10 mortos em um supermercado de Nova York e 7 mortos em um desfile de 4 de julho nos arredores de Chicago. Esse é o nosso dever para com o povo desta nação. É o que devemos às famílias de Buffalo, onde um supermercado se tornou um campo de extermínio. É o que devemos às famílias de Uvalde, onde uma escola primária se tornou um campo de extermínio. É isso que devemos às famílias em Highland Park, onde o desfile de 4 de julho se tornou em um campo de extermínio. Para o presidente, a nova legislação representa o primeiro avanço significativo em 30 anos, mas não é amplo o suficiente. Essa legislação é um verdadeiro progresso, mas mais tem que ser feito. A entrada em vigor desta nova legislação vai salvar vidas, e é a prova de que na política de hoje podemos nos unir em uma base bipartidária para fazer coisas importantes, mesmo em uma questão tão difícil quanto armas. Biden acrescentou que todos os dias há assassinatos trágicos que não aparecem nas manchetes e se comprometeu a restabelecer a proibição dos rifles de assalto, que existia entre 1994 e 2004. Outro desejo é passar uma legislação que obrigue os proprietários de armas a guardá-las com segurança em sua casa, como garantiu o que faz com as que possui, 2 suas e 2 do filho falecido, Beau Biden. O democrata disse que apoia o direito constitucional de possuir armas, mas também alertou que elas representam a principal causa de morte de crianças em todo o país. Elon Musk desistiu de comprar o Twitter e as ações da empresa caíram. A quebra do acordo de 44 bilhões de dólares, inclusive, pode acabar em uma batalha judicial. Ações do Twitter despencam em Wall Street. A empresa de tecnologia registrou nesta segunda-feira uma queda de 11,3% no valor de seus papéis, depois que o magnata Elon Musk desistiu de comprar a empresa por 44 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 230 bilhões de reais. A ação da plataforma fechou a 32 dólares e 65 centavos em Wall Street, 40% menos do que Musk havia oferecido em abril. Após semanas de ameaças, o presidente da Tesla e SpaceX desistiu do acordo na última sexta-feira, acusando a empresa de fazer declarações enganosas sobre o número de contas falsas. O Twitter defendeu sua supervisão de contas falsas e disse que vai processar o sul-africano para forçá-lo a concluir o acordo original, que tinha uma multa de 1 bilhão de dólares. A rede social diz que o número de contas falsas é inferior a 5%, mas Musk acredita que o número seja muito maior. Em uma série de postagens na própria rede social, o bilionário zombou, afirmou que a plataforma não deu acesso a dados sobre softwares que simulam a ação humana e que agora a plataforma vai ter que revelar no tribunal as informações sobre bots. Na Argentina, a ministra da Economia garantiu que o país vai manter as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional, o que inclui a redução do déficit fiscal para 2,5% do Produto Interno Bruto. A Argentina vai manter os compromissos assumidos com o Fundo Monetário Internacional. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pela nova ministra da Economia, Silvina Batakis.
Se mantienen las metas acordadas. As metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional estão mantidas. Isso também é muito importante. Já tivemos reuniões com as mais altas autoridades, com Kristalina Georgieva, e também reuniões aqui na Argentina com representantes do Fundo Monetário para o país, e entendemos que é um acordo que assinamos com o Estado e que temos que cumprir. Firmamos como Estado e que nós temos que cumprir. A Argentina fechou este ano com o FMI um acordo de ampliação de recursos de cerca de 44 bilhões e 500 milhões de dólares, o equivalente a mais de 239 bilhões de reais, para substituir o instrumento de crédito stand-by assinado pelo governo anterior de Maurício Macri. O novo acordo prevê uma redução do déficit fiscal de 3% do PIB no ano passado para 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024. Batak substitui Martín Guzmán, arquiteto da reestruturação da dívida externa da Argentina, que renunciou de maneira inesperada no início de julho. A nova ministra disse que é necessário dar ordem e equilíbrio às finanças públicas. Em 2020, a economia argentina se contraiu 9,9% e em 2021 disparou com um aumento de 10,3%. O FMI calcula que este ano a economia do país crescerá 4%. Para chegar ao equilíbrio fiscal, vai ser aplicada uma segmentação nas tarifas de gás e eletricidade para reduzir os subsídios ao consumo de energia. O país registra uma inflação de 60% no acumulado de um ano até maio de 2022 e o Banco Central estima que no final do ano deve fechar em 76%. A estrutura do candelabro de Paracas, uma figura que é feita no chão em um morro no Peru, foi danificada por 2 homens e uma criança que caminharam pelo local. A lei peruana prevê até, olha só, penas de prisão para quem danificar estruturas arqueológicas. O famoso candelabro de Paracas, um geoglifo de cerca de 2.500 anos em frente ao mar do sul do Peru, foi danificado. De acordo com autoridades, 2 adultos e uma criança caminharam no final de semana sobre estes desenhos na terra de 170 metros de comprimento por 60 de largura, além de 1,20 m de profundidade. Responsáveis foram ao local e comprovaram que a estrutura milenar foi diretamente afetada. O candelabro de Paracas foi decretado Patrimônio Cultural da Nação em 2016. A lei peruana tem penas de entre 3 e 6 anos de prisão a quem danifica, escava ou retira monumentos arqueológicos do lugar. Os funcionários do candelabro encontraram rastros de pegada que vão da parte baixa até a parte alta em zigue-zague. As grandes dimensões e o desenho sobre a terra sugerem que o monumento tem relação com as famosas linhas de Nazca, situadas a cerca de 200 quilômetros ao sul do candelabro, em meio ao deserto, na mesma região de Ica. E olha só, a NASA revelou as primeiras imagens do espaço feitas pelo supertelescópio James Webb. O equipamento é o mais poderoso já colocado em órbita. Verdade. E olha só, a expectativa dos cientistas, inclusive, é que o telescópio vai ajudar a responder algumas perguntas antigas da humanidade, como, por exemplo, qual foi a origem do universo? Na Casa Branca, o presidente americano Joe Biden celebrou a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo primordial jamais feita. De acordo com a NASA, a foto repleta de pontos luminosos de vários tamanhos mostra as primeiras galáxias formadas pouco depois do Big Bang e apresenta objetos de pouca luminosidade que nunca haviam sido observados. A luz viaja a 186 mil milhas por segundo, e essa luz que vocês estão vendo em uma dessas pequenas manchas tem viajado por mais de 13 bilhões de anos. De acordo com o administrador da NASA, Bill Nelson, as imagens captadas pelo telescópio James Webb, o mais poderoso colocado em órbita, vão permitir termos respostas para perguntas que ainda nem formulamos. Há outra coisa que você vai encontrar com o telescópio. Vai ser tão preciso que você vai ver se os planetas são ou não, por causa da composição química que podemos determinar com o telescópio de sua atmosfera, se esses planetas são habitáveis. Na terça-feira, a NASA vai revelar outras imagens em um evento altamente antecipado pelos entusiastas da exploração espacial. 13.5 billion years, and since we know the universe is 13.8 billion years.
Muito bacana, né? E o legal dessa tecnologia, Dani, é que ela faz lugares tão distantes do universo ficarem próximos a nós. E mostra o quanto a gente é pequenininho perto desse universo tão grande. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11 horas. Te espero. Até lá.